Espero que o Enzo consiga voltar. Tirou o Enzo da aula. Coitado. Que coisa, viu? Vou te falar. Banido aí, tadinho. Não fez nada pro Meet. O Meet tá com perseguição aí no Enzo hoje. Então, voltando aqui, né? Só para relembrar, na aula passada eu falei dessas três grandezas físicas: calor sensível, calor específico e capacidade térmica. Então, dei uma definição para calor sensível na aula passada e cheguei numa expressão para calor sensível também na aula passada, tá? Se eu tinha um corpo de massa M, fornecia uma quantidade de energia térmica Q, eu observava uma variação de temperatura. E eu não posso permitir a entrada do Gabriel. Ele está querendo entrar na aula com um e-mail que não é institucional. Vamos lá. Então, se eu fornecer uma quantidade de energia térmica Q para uma massa M, ela sofreu uma variação de temperatura ΔT. Se eu dobrasse, eu observava que a variação de temperatura dobrava também. Se eu triplicasse, a variação de temperatura triplicava também. O que significa que a quantidade de calor ela estava diretamente proporcional à variação de temperatura. Depois eu falei com vocês em relação ao fato de eu manter a quantidade de calor e modificar a massa. Então, se eu dobrar a massa e mantiver a mesma quantidade de calor Q e observar a variação de temperatura T, se eu dobrar a massa para ter a mesma variação de temperatura, eu vou precisar dobrar a quantidade de energia térmica. Isso é fácil da gente entender quando a gente vai esquentar a água. Quanto mais água a gente for esquentar, para variar a temperatura, mais calor eu tenho que fornecer. E aí nós chegamos numa expressão que dizia que o calor específico, a quantidade de calor, ela estava relacionada com a quantidade de matéria, que é a massa, estava relacionado com a temperatura, ΔT, e também está relacionado com a substância que eu estava aquecendo. Me perguntaram se existia uma relação entre capacidade térmica e condutibilidade térmica. Eu cheguei a falar disso na aula de sexta-feira, antes de ficar sem internet? Sim ou não, pessoal? A senhora falou que ia responder mais tarde. Você Tá, falou, mas eu ó, não eu vou dar uma pensada aqui e depois eu tá, falo. mas eu não respondi. Não. Beleza. Então, existe sim uma relação entre calor específico e condutibilidade térmica, tá? Que relação é essa? Então, primeira coisa, vamos lembrar o que é o calor específico, para poder falar dessa relação. O calor específico, a gente define ele pela própria expressão do calor sensível. Eu posso dizer que ele é ΔQ dividido por M ΔT. Isso aqui seria o meu calor específico. Unidade dele. No sistema internacional, calorias, fora do sistema internacional, calorias por gramas, graus Celsius. Poderia ser joule por quilograma, graus Celsius, joule por quilograma, Kelvin. Vai depender aí da unidade que eu estiver trabalhando, com as informações que eu estiver trabalhando no problema. Tá bom? Se eu falo que a capacidade, que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para cada 1 grama de água ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. E aí nós temos uma tabelinha, até num outro slide, que me diz qual é o calor específico de cada uma das substâncias que eu tenho aí conhecido, mais comum de nós trabalharmos nos exercícios de física. Então, se eu pegar o álcool, por exemplo, o calor específico do álcool era 0,590 calorias por grama grau Celsius. O que significa que para uma unidade de álcool, de 1 grama, ter uma variação de temperatura de apenas 1 grau na escala dos Celsius, eu vou ter que fornecer ou retirar 0,590 calorias. Então, o calor específico me diz qual é a quantidade de energia térmica que o corpo precisa sofrer para ter uma variação em uma unidade na sua temperatura e para cada 1 grama, para cada uma unidade de massa também, tá? Pode ser 1 grama ou 1 quilograma, depende aí
como eu estiver trabalhando. Então, eu defini calor específico dessa maneira, né? Energia trocada para variar aí a temperatura sempre em uma unidade para cada uma unidade de massa. Defini também, na aula passada, eu acho que eu cheguei a definir capacidade térmica, tá? Então, se eu pegar a expressão ΔQ igual a MC ΔT, eu posso chamar esse produto M vezes C de capacidade térmica. E o que vem a ser essa capacidade térmica, então? Se eu trocar MC pela letra C maiúsculo de capacidade térmica, eu fico, então, com quantidade de calor por unidade de temperatura, sendo essa tal de capacidade térmica. Isto é, independente da massa que eu estiver usando da substância, eu sei qual é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para ter uma variação de temperatura de uma unidade, tá? Vamos supor que eu tenha uma capacidade térmica de um corpo. Já chego na sua pergunta, Gabriel. Já leio ela, tá? Se eu falar que a capacidade térmica de um corpo é de 72 calorias por grau Celsius, isso quer dizer que, independente da massa que eu esteja aquecendo desse corpo, tanto faz se for 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, tá? Para esse corpo ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu sempre vou ter que fornecer ou retirar uma quantidade de energia térmica de 72 calorias. Ok? Então, eu tenho aí uma definição de capacidade térmica que está relacionado também com calor específico, tá? Então, capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para que a temperatura mude em uma unidade, e o calor específico, cuidado com as letrinhas, né? Um é C minúsculo e o outro é C maiúsculo. E o calor específico nada mais é do que a quantidade de energia para variar em 1 grau Celsius, ou em uma unidade de temperatura, que eu sempre uso grau Celsius nos exercícios, né? Mas em uma unidade de temperatura, 1 grama aí que está sendo aquecido, tá bom? É que eu quero ler o chat, falar ao mesmo tempo, aí eu me atrapalho no que eu tô falando. Eu preciso dar um jeito de não olhar para o chat. Eu sei que tá aí, mas daqui a pouquinho eu vou ler sua pergunta, Gabriel. Então, 2 perguntas que já me fizeram. Uma era a relação entre calor específico e condutibilidade térmica, tá? Então, vamos pegar a expressão do fluxo de calor. O que era mesmo o fluxo de calor? Condutibilidade térmica vezes área, vezes diferença de temperatura, sobre espessura ou comprimento. Então, se eu tenho uma barra, né, eu vejo qual é o comprimento para saber aí o fluxo de calor que atravessa essa barra. Isso é o mesmo que ΔQ sobre ΔT de tempo, tá bom? Aqui eu vou fazer uma relação para vocês de 2 maneiras. Eu vou pegar esse ΔT que está aqui de temperatura, ok? E vou trazer ele para esse lado de cá, dividindo. Então, eu vou ficar com K, A, L, igual a ΔQ, vou ficar com 2 ΔT. Um ΔT minúsculo, que é de tempo, e outro ΔT maiúsculo, que é de temperatura. Vejam que aparece para mim aqui, ó, ΔQ sobre ΔT, de temperatura. E isso é a nossa capacidade térmica, que está relacionada com calor específico, tá? Então, vejam que eu já fiz aparecer aqui, ó, KAL, capacidade térmica sobre ΔT. Se eu levar em consideração que o comprimento dessa minha barra, onde eu estou tendo fluxo de calor, ou a distância que esse calor está percorrendo, esse L aqui, ó, chamar ele de distância percorrida pelo fluxo de calor,
posso chamar isso aqui de ΔS, distância, a minha expressão fica condutibilidade térmica, área, distância, que é o comprimento aí, transversal, sobre tempo, capacidade e tempo. Vou levar o ΔS para o outro lado. Se eu levar o ΔS para o outro lado, eu fico com condutibilidade térmica, área, capacidade térmica, distância e tempo. E aí, eu tenho aqui ΔS sobre ΔT, que é velocidade, tá? Então, eu relaciono condutibilidade térmica com área da seção transversal, com velocidade na qual o fluxo está atravessando essa barra e calor específico. De que maneira calor específico? Aqui aparece para mim M vezes C, que é capacidade térmica, tá? Massa vezes calor específico. Então, é um jeito de eu ter aí a relação. Não encontrei nenhum exercício que falasse da relação entre calor específico e capacidade térmica para a gente resolver. Pelo menos nos livros de ensino médio que eu olhei, não tem. Perguntei para algumas pessoas que estão trabalhando comigo e algumas pessoas que eu conheço que já fizeram PIBID comigo, se tinha algum livro de ensino superior que aparecia exercícios sobre o assunto, também não sabem me dizer qual exercício que tem sobre isso, mas é uma maneira de relacionar. O Paulo me fez uma pergunta por e-mail, deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma ideia, porque a pergunta foi bem em particular, enviada no e-mail, que nós ficamos sem acesso à internet, só para vocês saberem aqui, deixa eu achar a mensagem, e aí eu leio certinho para vocês entenderem o que o Paulo me perguntou. Então, o Paulo me perguntou o seguinte, na mensagem dele. Em uma mistura homogênea de água e sal, de concentração 1:1, o calor específico da solução pode ser calculado pela média dos calores específicos individuais da água e do sal? Não, tá? Então, a primeira coisa que eu já vou te dizer é que eu não posso fazer isso, porque o calor específico, ele está relacionado, de certa forma, com toda a estrutura das partículas que compõem o corpo, tá? Então, para cada material, eu tenho uma estrutura molecular ali, uma estrutura atômica, que tem forças de interação atuando entre eles, forças elétricas, forças eletromagnéticas, forças gravitacionais. Quando eu proponho uma mistura, mesmo ela sendo homogênea, eu estou fazendo com que partículas diferentes interajam entre si. E passa a existir forças diferentes ali, devido à quantidade de cargas elétricas que essas partículas possuem. Então, eu não posso calcular o calor específico como sendo uma média aritmética dessas duas substâncias que você está misturando, tá, Paulo? E tem mais coisas relacionadas aí, que é a questão de entropia e tudo mais, mas só assim, falando uma maneira curta e grossa, não posso fazer, tá? Porque tem vários outros fatores envolvidos na situação. Como que eu acho aí a capacidade térmica de uma mistura homogênea, tá certo? Experimentalmente, eu vou fornecendo energia térmica e observando a variação de temperatura da mistura, independente da concentração aí que eu estou fazendo, de 1:1, 2:1, tanto faz. Eu forneço calor e vejo como é que vai se comportando a variação de temperatura para descobrir o calor específico. Consigo descobrir a quantidade de calor que eu estou fornecendo? Sim, se eu tiver uma potência conhecida, uso aí um resistorzinho de potência conhecida, eu sei qual é a quantidade de energia térmica média aproximada que está sendo aí transferida. Ok, Paulo Sérgio?
Belezinha? Respondida aí mais ou menos a sua pergunta. Deixa eu ler aqui o Gabriel. Que não é tema da aula, pergunta o que significa R ao quadrado, que as pessoas geralmente usam para saber se uma curva é muito semelhante à outra. Eu não sei que R é esse que você está mencionando, que as pessoas usam para saber semelhanças entre curvas, Gabriel. Isso você deve ter pego aí, talvez, de algum livro de física que tivesse gráficos com várias curvas ou de matemática. Eu não sei o que é esse R aí não, mas provavelmente ele vem de alguma função, seria o tal do A numa função de segundo grau, do AX quadrado. Ele é algum coeficiente de reta ou de curvas. Coeficiente. Como se determina ele, eu não sei, mas ele é algum coeficiente. Só a única coisa que eu posso te dizer. Não estou lembrada de ter visto nenhuma expressão ultimamente que aparece R. Da onde você tirou essa dúvida? De que situação que apareceu esse R para você, Gabriel? Para eu entender melhor da Eu onde estava vem a origem. pesquisando um gráfico de calor específico por temperatura, e daí tinha uma curva que era um dado experimental, fizeram um experimento, e tinha uma outra curva que seria calculada. Aí eu não sei como calcular também. Aí as curvas estavam muito semelhantes, mas não estava exatamente igual. E daí falaram que o R ao quadrado era tipo 99,94, alguma coisa assim. Então ela estava tipo 99,4 igual à curva que deveria ser. Tá, não sei te dizer. Mas é uma curva provavelmente aí relacionada com alguma equação de segundo grau, né? Curva é segundo grau. Esse R deve ser algum coeficiente. A relação entre os coeficientes das duas curvas, provavelmente. Não sei te dizer. Porque eu nunca vi fazer nenhuma comparação entre. Não vi nem gráfico de calor específico. O experimento que eu faço no laboratório com vocês, que envolve calor específico, não envolve gráfico. Deixa eu me lembrar, não envolve gráfico, envolve equilíbrio térmico. Eu não mexo com gráficos dessas coisas no ensino médio. Gabriel, vou ficar te devendo essa. Eu estou sempre devendo alguma coisa para vocês, né? Que bom. É sinal que vocês estão me fazendo pensar novamente. São perguntas que nunca ninguém me fez. Ou se fizeram há muito tempo atrás e eu não lembro mais. Depois, se puder me mandar no e-mail onde foi que você viu essa situação, eu dou uma olhadinha, Gabriel, e posso depois te responder com mais propriedades matemáticas o que é esse R ao quadrado, a relação entre as curvaturas em gráfico, tá bom? Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada o que era calor latente. Não lembro se eu comentei ou não, tá bom? Mas o calor latente é aquela situação na qual eu vou fornecer energia térmica, então aqui calor sensível eu já falei para vocês, mas calor latente é aquela situação na qual eu forneço energia térmica e o corpo muda de estado físico, tá? Vocês viram que eu mandei num e-mail na segunda-feira 3 arquivos. Um sobre calor sensível, um sobre calor latente e um sobre equilíbrio térmico. E eu disse para vocês que era para entregar apenas o arquivo que estava os exercícios de equilíbrio térmico. Não é para fazer e me entregar toda aquela lista. Por qual motivo eu não estou pedindo a lista toda? Vocês vão até perceber agora, ó, ela não está pedindo, por um motivo meio óbvio. Nos meus slides de calor sensível, por exemplo, tem acho que 1 ou 2 exemplos de calor sensível, são exercícios muito bobinhos, e tem a lista de vocês, tá? Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, com as respostinhas finais e a resolução dos exercícios. Então, nos slides que estão lá no e-book, eu já tenho a resolução de todos os exercícios anexadas. Então, eu não vou pedir para entregar uma coisa que eu mesmo já disponibilizei a resolução para vocês,
tá bom? Então, entreguem apenas os exercícios de equilíbrio térmico. Eu ainda vou falar em equilíbrio térmico, mas só chamando atenção que não vai pontuar em nada os exercícios de calor sensível e calor latente. Mas é necessário vocês fazerem eles, porque eles ajudam depois vocês a fazer os exercícios de equilíbrio térmico, já que envolve as duas situações. O calor latente, ele é definido como sendo aquela quantidade de calor que eu preciso fornecer para um corpo simplesmente deixar de estar no estado físico e passar para outro. Então, o que a gente sabe quando a gente está fazendo o aquecimento, peraí, que eu fui para o slide errado, de uma determinada substância. A gente sabe que à medida que a gente fornece a energia, aqui aparece como, parece, não é partículas isso, tá? Não gosto muito desse slidezinho. Mas quando eu forneço energia para o corpo, eu estou modificando a oscilação dessas partículas. Então, se eu retiro energia, eu diminuo a oscilação, com isso, o corpo contrai, diminui o volume e tudo mais. Que a gente já falou em dilatação. Quando eu forneço energia térmica, eu aumento a amplitude de oscilação. Consequência disso, o corpo dilata, o corpo expande, aumentando cada vez mais a distância entre essas partículas, até que se altera tanto a força entre elas, porque essa distância passa a ser tão grande, e as forças de interação são sempre variando com a distância ao quadrado, né? Que as distâncias passam a ser tão grande que eu consigo modificar a estrutura dessa matéria, fazendo com que ela deixe de estar no estado físico e passe para o outro. Sempre que eu tenho energia sendo fornecida e observo variação de temperatura, o corpo não vai mudar de estado físico, ele vai simplesmente aquecer, tá? Mas num determinado momento, eu observo que a temperatura estabiliza, e quando essa temperatura se estabiliza, se eu continuar fornecendo energia para esse corpo, toda energia que eu forneço não promove mais uma mudança de temperatura. Ela promove aí a tal da mudança de estado físico. Nossa, mas eu preciso sempre elevar a temperatura da água a 100 graus Celsius para ela deixar de ser só líquida e passar a ser vapor? Vai depender de outras condições. Vai depender da condição de pressão, tá? E vai depender também do volume dessa água, como é que ele está concentrado. Se vocês pensarem no dia a dia, se você tiver uma poça de água no quintal da sua casa, essa poça de água vai sumir, ela vai evaporar. Mas o dia não precisou atingir 100 graus Celsius para que isso acontecesse, tá? A evaporação da água, ela ocorreu num processo muito lento. E de que maneira aconteceu essa evaporação? Eu tenho que pensar que eu tenho partículas que estão aqui, ó, mais próximas à parte superior dessa poça de água. E eu tenho partículas que estão em contato com a superfície aqui embaixo, tá? Essas partículas, elas têm uma certa agitação. Se eu pensar na partícula que está na superfície exterior, ela recebe, por meio de ondas eletromagnéticas, energia térmica, que faz ela ampliar a oscilação dela. E depois, por condução, transferir isso para o restante da poça de água. Mas quem está recebendo inicialmente essa radiação começa a sofrer uma oscilação antes das partículas que estão aqui no meio. Ao receber essas ondas eletromagnéticas, ela está ampliando cada vez mais, está vindo uma onda, está vindo outra, isso é incessante. E está aumentando rapidamente a agitação dela, de tal forma que a agitação dela fica tão alta que ela vai se desprender dessa superfície depois de um certo tempo. O solo também está recebendo energia térmica, tá? Como o solo também está recebendo energia térmica, ele tem uma certa capacidade térmica, então ele está sofrendo aí variação de temperatura diferente da água, porque ele é uma outra substância.
Esse solo, como ele está aquecido, em contato com a água, ele também transfere energia por condução para a água. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar que a minha poça, ela vai diminuindo de dimensões, principalmente aqui nas bordas. Tá? Se for em alguma coisa mais profunda, né? O que acontece? Essas partezinhas aqui das bordas e da superfície é o que vai começar a sumir primeiro, a evaporar primeiro, porque está em contato aqui com a superfície. Aqui eu tenho uma superfície recebendo calor rapidamente. A superfície aqui de baixo está recebendo por condução, então demora mais tempo para receber esse calor externo. Aqui também está recebendo fluxo de calor por condução, então aqui no meio demora um pouquinho mais para receber o calor. Então, aqui as bordas recebe por condução da superfície primeiro e recebe por irradiação primeiro. Então, essa parte atinge temperaturas mais elevadas primeiro. Então, tem mais chances de evaporar do que o restante, tá? Precisa atingir aí próximo dos 100 graus Celsius para mudar de estado físico a água, beleza? Faz diferença se eu estou aquecendo água e óleo para mudar de estado físico? Faz diferença, sim. Cada substância tem uma temperatura de vaporização diferente, cada substância tem uma temperatura de solidificação diferente. Então, se eu pegar, por exemplo, água e azeite e fornecer energia térmica, eu percebo que a 100 graus Celsius a água começa a evaporar. O azeite precisa de mais energia térmica, então ele vai variar mais ainda a temperatura dele para poder entrar em ebulição. A água, ela sofre um comportamento um pouco diferenciado de outros materiais, tá? Que comportamento é esse? Se eu retiro a energia térmica da água, retiro o calor, quando essa água chegar numa temperatura de 4 graus Celsius e eu continuar retirando energia térmica dela, para a temperatura dela baixar para 3, 2, 1, até 0 graus Celsius, eu vou observar que a 4 graus Celsius começa a ocorrer a cristalização da água, tá? E nesse processo de cristalização, existe uma modificação na estrutura, nas ligações das partículas, que faz com que a água de 0 até 4 graus, enquanto ela está diminuindo de 4 para 0, na cristalização, ela sofre uma expansão. Ela não vai contrair quando eu estiver retirando energia dela. Então, se eu colocar uma garrafa com água na geladeira, quando começar a atingir 4 graus Celsius no freezer, à medida que eu for baixando essa temperatura, ela expande, o recipiente pode estourar, ok? Vocês vão retirar essa garrafa, se ela for de plástico, vocês vão ver que o volume dela está maior, ela está mais expandida, ok? E aí, ela atingindo 0 graus Celsius, fica toda cristalizada, ela vai manter esse volume. Eu posso retirar a energia dela, que ela vai continuar nesse volume. Tanto é que o gelo, ele é menos denso do que a água, ele flutua na água. Exatamente por quê? Porque tem uma modificação na densidade, por causa dessa cristalização. Se eu pegar uma garrafa de vodka e colocar essa garrafa de vodka no freezer, o que eu vou observar? Que por mais que eu abaixe a temperatura no meu freezer, eu não consigo congelar a vodka, fazer a vodka sair do estado líquido e passar para o estado sólido, a não ser que o meu freezer atinja temperaturas inferiores a menos 17 graus Celsius. E a menos 17 graus Celsius é que a vodka começa a se solidificar, tá? Então, para cada material, eu tenho uma temperatura na qual a mudança de estado físico passa a ocorrer. No instante que essa mudança de estado físico começa a ocorrer, a temperatura não muda mais. Portanto, toda energia que eu estiver fornecendo,
é apenas, que eu estiver retirando, ou que eu estiver fornecendo, é apenas para mudar o estado físico. Então, se eu for fazer um macarrão, coloco ali um macarrão na água e começo a aquecer essa água, eu percebo que, à medida que eu estou aquecendo a água, a temperatura vai aumentando para fazer aí o aquecimento, para fazer o macarrão. Normalmente a gente coloca o macarrão quando a água já começou a ferver. Tá? A água atingiu os 100 graus Celsius, coloca o macarrão lá dentro. E automaticamente abaixa-se a temperatura da chama. E por que eu tenho que abaixar a temperatura da chama quando eu for fazer esse macarrão? Não vou deixar desligado, né? Vou simplesmente baixar. Porque se eu continuar fornecendo energia para essa água, que já está a 100 graus Celsius, para cozinhar um macarrão, toda a energia que eu estou fornecendo é para a água evaporar. Não vai fazer o macarrão cozinhar mais rápido, porque ela já atingiu a temperatura máxima no estado líquido que ela poderia atingir. Então, se eu fornecer energia, eu evaporo água. Evaporando água, eu diminuo o nível da água líquida dentro do recipiente. Com isso, eu prejudico aí, o cozimento do macarrão. Ok? Sem contar que eu gasto mais energia térmica, mais calor, portanto, mais gás. Pedi para vocês um vídeo que falava das mudanças de estado físico, exatamente para eu poder passar mais rapidamente por esse assunto aqui com vocês, tá? Nós sabemos que existem 5 estados físicos da matéria. Por que a gente não sente elas evaporando? Porque elas são minúsculas, Gui, a gente não consegue perceber. Não tem como a gente perceber elas indo embora. A gente não consegue enxergar o que seria a tal da fumaça, né? É um processo muito lento. Nós não conseguimos perceber mesmo. Visualmente não dá para enxergar, tá? Não tem como. Agora, é possível você sentir, assim, quando você vai, por exemplo, você entra na piscina e você sai, a água também evapora do seu corpo, né? Ela sai do seu corpo também por evaporação. Então, você consegue perceber o sumiço dela de uma superfície da sua pele. Vai demorar. Você não vai sentir essa elevação de temperatura, não, porque as partículas estão indo embora. Não dá para ver. É minúsculo, não tenho como. Eu nem enxergo uma molécula de água. Não tem como eu perceber ela se desprendendo, tá? Estados físicos da matéria que vocês aprendem lá no 4º ano do ensino fundamental. Estou falando em 4º ano do ensino fundamental, gente, porque é lá que vocês aprendem isso. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. São os 3 estados da matéria que vocês aprendem na 4ª série. Vocês já estão aí no 2º ano do ensino médio, então já faz um tempinho que vocês aprenderam isso, tá? Tem nomes essas mudanças de estado físico. E aqui a gente vai precisar lembrar dos nomes, porque elas vão aparecer nos enunciados. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente de sublimação, calor latente de solidificação. Vai aparecer para vocês essa informação nos exercícios, tá? Então, preciso lembrar aí quais são os nomes que nós damos às mudanças de estado. Quando um corpo é sólido, e eu forneço energia térmica para ele, eu observo que, dependendo da temperatura que ele está, por exemplo, se eu pegar gelo a menos 20 graus Celsius, fornecer energia térmica, eu vou observar que nada acontece a princípio, a não ser mudança de temperatura do bloco de gelo. De menos 20 para menos 15, para menos 10, para menos 5, ele é sólido. Apenas quando ele chega a 0 graus Celsius, é que eu começo a observar gotículas de água aparecendo. Então, essas gotículas de água que estão aparecendo aqui, água líquida, elas estão a 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, eu posso ter tanto água sólida quanto água líquida. Vai depender da quantidade de energia que já estiver sendo fornecida para esse corpo, tá? Essa passagem da água sólida para a água líquida,
Ela demora um certo tempo para ocorrer. Chama-se fusão. Ah, mas se não for água, dá para passar direto para o gasoso? A água para o estado gasoso? Em grande quantidade, talvez não, mas em pequena quantidade, esquenta bem uma frigideira e joga lá umas gotinhas de água nessa frigideira. Você vai ver que rapidamente ela some. Vai embora, tá? Mas ela passou do estado sólido para o líquido. Jogar um pedacinho de gelo lá, ele passa do sólido para o líquido para depois virar gás. Não é tão automático assim. A única substância que eu me lembro, assim, que passa de sólido para gasoso direto é a naftalina, que é o exemplo que dão lá na 4ª série também para vocês. Passagem de sólido para o líquido, fusão. Aqui é só para a gente lembrar dos nomezinhos. Passagem do líquido para o vapor, quando eu forneço energia. Então, daqui para cá, eu forneci calor, e daqui para cá, eu forneci calor. Tá? Se chama vaporização. Passagem do sólido para o gasoso direto, também fornecendo calor, sublimação. Então, para essas transformações aqui, a quantidade de calor fornecida é sempre positiva. Forneço energia térmica. Agora, eu posso pegar um gás e transformar ele em líquido de novo. Para transformar um gás em líquido, eu preciso retirar energia térmica. Ele precisa perder calor. Esse processo se chama condensação ou liquefação. Olha a palavra, liquefação. Não é liquidificação. Tá bom? Então, não usem o termo liquidificação, e sim liquefação. Passagem do líquido para o sólido se chama solidificação. No caso da água, a gente chama também de cristalização, tá? Dependendo aí do ritmo que esse processo vai acontecer. Também posso falar que a água virou um cristal. Passagem do gasoso para o sólido, sublimação, ressublimação ou ainda cristalização. Ok? Só lembrando os nomes. Outros 2 estados físicos da matéria seria plasma e estado de Bose-Einstein. Que esse eu pedi como pesquisa para vocês me explicarem num vídeo o que vocês estavam entendendo desses 2 estados físicos da matéria. Eu ainda não vi os vídeos de vocês, eu marquei de fazer isso hoje à noite, na verdade, com as 2 estagiárias, que é a Bia e a Laura, exatamente por quê? Porque no estágio delas, elas estão em fase de olhar os bastidores da sala de aula, tá? Então, elas estão olhando avaliações. E nós vamos estabelecer os critérios de avaliações dos vídeos de vocês hoje à noite. E aí depois a gente vai explicar para vocês quais foram os critérios que nós usamos para avaliação. Mas vocês viram que existem 2 novos estados físicos para essa matéria. Um para temperatura muito alta e o outro para temperatura muito baixa, tá? Que mudam aí o comportamento dessas partículas, tornando elas mais condutoras ou até menos condutoras de energia. E muda aí a estrutura física dessas matérias, de tal forma que a gente não pode chamar nem de sólido, nem de líquido e nem de gás. No nosso dia a dia, tem estados físicos da matéria que não é sólido, não é líquido e nem é gás. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o estado físico do creme dental, vai lá, pega um tubo de pasta de dente. Qual é o estado físico da pasta de dente? Ah, pasta de dente, estado físico é pastoso. Não, não é pastoso, né, gente? Não existe esse estado físico pastoso. Ou então, o leite condensado. Se você abrir uma lata de leite condensado, ele não é líquido, ele também não é sólido. Ah, ele é um condensado, né? Vem daí o nome lá do condensado de Bose-Einstein. Não, ele é só uma mistura
Existe, então, estado líquido pastoso, estado líquido gelatinoso, estado líquido condensado. Não, não é. Isso são substâncias que não são substâncias puras, né? São misturas. Então, se eu pensar na pasta de dente, por exemplo, a pasta de dente tem partículas sólidas e líquidas na composição dela, na concentração dela. Tanto que se eu derrubar a pasta de dente na pia do lavabo, eu observo que depois de um tempo ela é sólida. Por quê? Porque ela evapora a água, os fluidos que estão lá dentro, né? Tem os fluidos não newtonianos também, né? Bem lembrado, Gabriel, para a gente analisar. Então, no nosso dia a dia, tem coisas que estão no estado sólido, sim, tem coisas que estão no estado líquido, sim, tem coisas que estão no estado gasoso, sim, mas nós temos estados mais viscosos, estados mais gelatinosos, vamos dizer assim, tem gel, tem mel, tem gelatina, tem um monte de composições aí que a gente fica em estados físicos, na verdade, que são misturas de estados físicos, de sólido com líquido, com gás e assim por diante. O mel, ele é um líquido viscoso, o óleo também, né, tem viscosidade. Você pensar no óleo, o óleo tem viscosidade também, tá? Então, tem outros estados intermediários aí, se eu pensar em concentrações em misturas de substâncias. Pessoal, eu não fiz a chamada, eu vou fazer rapidamente a chamada. Eu estou encerrando por aqui, eu não falei da equação de calor latente, vou falar dessa expressão para vocês na próxima aula, e aí eu já falo também da situação de equilíbrio térmico. Então, rapidinho aqui a chamada de vocês, para encerrar a aula, vou encerrar aqui primeiro a gravação, e aí eu encerro a aula, para a gravação também não ficar longa demais. Hoje é uma aula só, passa rapidinho. Lembrando vocês que na sexta-feira, devido à gincana, nós não vamos ter aulas síncronas.